A estimativa para a inflação brasileira cai para 5,42% em 2023. Já o PIB deve subir para 1,84%. Sobre este assunto, recebemos aqui o Joelson Sampaio, que é economista e também professor da Fundação Getúlio Vargas. Joelson, muito obrigada. Bom dia por aceitar nosso convite. Bom comecinho de semana para você. Bom dia, Soraya. Prazer. Prazer é nosso. Bom, queria só que você pudesse trazer um pouco do que significa, né, esse resultado que foi e que saiu hoje no Boletim Focus dessa segunda-feira. Como que a gente pode interpretar, né? Perfeito. É um resultado positivo em relação aos indicadores principais, indicadores econômicos, que é um resultado que mostra uma melhoria nas expectativas para crescimento do PIB, que no início do ano estava em torno de 1%, hoje já está em torno de 1,9%, o que é um bom resultado, e queda da inflação, também um outro bom resultado, trazendo aí espaço agora para a próxima reunião do Copom, abrir uma discussão sobre a redução da taxa Selic. Até aqui o Banco Central, nas reuniões do Copom, tinha, né, como guardião da moeda essa responsabilidade de manter ali uma taxa de juros para arrefecer a inflação. Com esses últimos resultados da inflação, possivelmente a gente consiga agora observar no final, para o início do próximo semestre, uma redução da taxa de juros. Joelson, aqui com a gente também participando dessa entrevista, nosso comentarista Cristiano Vilela, ele também vai te fazer uma pergunta. Joelson, bom dia, satisfação falar com você aqui na Jovem Pan. Joelson, essa queda na inflação, ela é bastante positiva, sem dúvida, e ela demonstra que a política de juros feita pelo Banco Central do Brasil, ela é uma política acertada? É necessário realmente uma taxa de juros elevada para se chegar na inflação? E você entende que essa taxa ela precisa ser mantida um pouco mais até para que se atinja o patamar da meta de inflação, que está o número central em 3,25? Cristiano, excelente pergunta. Nós temos uma escolha, né? Ou seja, o Brasil fez uma escolha. A gente pode fazer um paralelo, né? Se a gente pensar em saúde, você pode mudar os hábitos, e aí você não precisa de uma intervenção, ou você não muda hábito e vai precisar de uma intervenção. A escolha do Brasil sempre foi usar a política monetária para combater a inflação. Então, desde o Plano Real, esse foi e tem sido o instrumento que nós utilizamos. Não é o único. A gente poderia, por exemplo, ter uma política fiscal, um cenário fiscal que possibilitasse, por exemplo, a gente não ter uma taxa de juros tão alta para conseguir financiar a nossa dívida, trazer a inflação para o centro da meta, mas a gente fez uma opção que é sempre utilizar a taxa de juros, e é isso que a gente tem feito. E a taxa de juros tem, sim, digamos que seus efeitos colaterais, né? Ela acaba afetando o crescimento econômico, acaba trazendo aí uma alta no custo da dívida para as famílias, né? A gente tem hoje um problema do superendividamento, mas funciona, que é o que a gente está vendo. Ela traz ali a inflação, ela arrefece a inflação, não hoje ainda, né, para o centro da meta, mas já no nível bem abaixo do que nós observamos em 2022. Então, ela tem esse efeito, é uma questão de escolha. A gente, infelizmente, ainda não mudou a forma, né, de conduzir o Brasil no longo prazo, que é ter um resultado, um cenário fiscal que possibilite outros instrumentos e até um nível de taxa de juros mais baixo, como você mesmo colocou. A gente tem esse efeito colateral no nível de taxa de juros muito alto para conseguir combater a inflação e tem que mantê-la até as expectativas de inflação, que não é só o nível que importa, é como que o mercado olha para frente, começar a arrefecer. Bom, Joelson, hoje é 12 de junho, Dia dos Namorados. Os presentes podem ter impostos de mais de 70%, de acordo com uma pesquisa que foi realizada pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. A que se deve esse aumento? Esses impostos, Soraya, geralmente eles são em bens que não são bens essenciais, né? Então, quando a gente olha o que geralmente é colocado aí como presentes, né, são itens não essenciais da cesta de consumo das famílias, e certamente esses itens, eles têm essa incidência de tributos maior, né, que a gente coloca como alguns itens supérfluos, ou seja, que não são do dia a dia, temos de item essencial para consumo, e aí certamente
o governo acaba tributando mais para conseguir ali compensar uma tributação sobre consumo dos itens que são de consumo e essenciais ali para as famílias brasileiras. Então a gente acaba tendo uma compensação nesses itens não essenciais, alguns itens tidos como itens supérfluos, né? Ou seja, não são itens ali que precisam ser consumidos pelas famílias, aí a gente tem os presentes de forma geral nessa categoria. E aí sim, eles são muito tributados, no geral tem uma variância muito grande dessa tributação, pode chegar ao nível até de 70%, mas boa parte fica ali em torno de 30% a 40%, que também ainda é bastante elevado. E um outro ponto também que a gente tem em relação aos presentes é a questão da importância. Então, muitas pessoas compram independente do nível, né, pela questão do simbolismo. Então, isso tudo afeta a questão de preço, afeta a decisão de compra, mas traz uma discussão importante por trás de tudo isso, Soraya, que é a necessidade de avançarmos com a reforma tributária. Nós temos um sistema tributário ineficiente, defasado, retrógrado, que não gera eficiência para a economia, como você bem colocou. Para a gente compensar, como a gente tem um sistema de tributação muito sobre consumo, a gente acaba tributando muito alguns itens e menos outros. A reforma tributária avançando, é esperado que a gente consiga melhorar isso e melhore para todo mundo com um sistema mais eficiente de tributação. Basicamente, o sistema tributário brasileiro ele é concentrado excessivamente no consumo, né? Exatamente. Olhando os países modernos, a gente tem várias formas de tributar, né? Mas principalmente a tributação sobre a renda. Aqui no Brasil, a boa parte da tributação é sobre o consumo, e com vários tributos, de forma muito ineficiente. Que a gente precisa reduzir a quantidade de tributos, deixar essa cobrança mais eficiente e tributar mais a renda, que aí a gente diminui um pouco essas distorções e fica também uma tributação, digamos que mais, do ponto de vista da economia, né, com maior equidade, porque hoje, se você ganha um salário mínimo, 10 salários mínimos ou 50 salários mínimos, na hora de você presentear hoje alguém com um perfume, um item de presente, vai pagar o mesmo tributo. Essas pessoas têm um poder, uma capacidade de compra muito diferente. Vilela? Joelson, nós tivemos aí nos últimos dias a apresentação do relatório da primeira etapa da reforma tributária que está em curso no parlamento. Esse relatório ele apresenta uma série de elementos, apresenta o IVA dual, né, com a expectativa de arrecadação em duas formas do IVA, né, e não apenas uma forma como é o tradicional. Ele apresenta uma série de elementos, a manutenção de algumas isenções fiscais, enfim. Na sua visão, esse relatório, ele agrada, ele mostra um avanço no que se relaciona ao aspecto tributário, ou você entende que esse avanço foi muito tímido, o jogo ainda está muito complicado para o setor produtivo e para a sociedade como um todo? Excelente, Cristiano. É um avanço, o IVA dual é um imposto moderno, né? Ou seja, o IVA é um imposto moderno, né? O IVA dual é uma particularidade mais do Brasil, mas a gente tem aí um imposto moderno sendo discutido. O relatório traz esse avanço, a gente conseguiu trazer aí um passo significativo para a reforma tributária, mas se a gente olhar em relação ao que era esperado, algumas coisas ficaram lá. Por exemplo, essa questão, e esse é o grande risco da reforma tributária, o que vai sobrar no final? Por quê? Vai mudar certamente, isso a gente não tem dúvidas. Aquela reforma inicial, uma reforma ali muito mais técnica, ela vai sendo modificada pelo processo político que faz parte do jogo. A questão é que você tem que manter a sua essência para lá na frente a gente não ter uma distorção de tal forma que não mude muito o status quo e não mude muito hoje, né, essa ineficiência que a gente acabou de discutir. A gente precisa avançar para um sistema tributário eficiente que impacte a economia do ponto de vista de crescimento e de eficiência. O que a gente tem ainda, e infelizmente, é a manutenção de alguns benefícios. Por exemplo, a Zona Franca de Manaus, a gente, infelizmente, no início tinha essa discussão de acabar com a Zona Franca de Manaus e superar essa questão, ainda está lá por uma questão de força política e aí provavelmente vai continuar, mas não é um grande problema, ou seja, a gente para viabilizar precisa ceder e às vezes esses pontos acabam entrando ali como pontos de negociação. Por enquanto foi um grande avanço, sim, o que a gente espera é que a gente consiga manter a essência da reforma no final,
porque senão a gente vai ter muito custo para pouco resultado e é ruim para o Brasil novamente. Aquilo que a gente fala, a gente não consegue avançar com as reformas estruturantes. Perfeito. A análise, portanto, do relatório Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira. Conversamos com Joelson Sampaio, que é economista e professor da Fundação Getúlio Vargas. Joelson, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Bom dia. Para você também.